Não são desafios fáceis, é uma rotina bastante puxada, acelerada, contra o tempo, porque sabe que é tudo muito cronometrado. E você tem que garantir a entrega, porque tem um jornal, um telejornal que vai para o ar. Olá, está no ar mais um episódio do Foca na TV. Eu sou Renata de Andrade, ensino jornalistas e estudantes de jornalismo a conseguirem um emprego na TV. O assunto de hoje é a relação de confiança entre repórter e entrevistado e entre repórter e público também, telespectador. Para falar um pouco sobre isso e sobre todas as outras coisas do universo da reportagem, de coberturas nacionais e internacionais, vamos receber hoje Dulcinea Novaes. Du, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, tão bom poder passar um pouquinho da nossa experiência, porque eu também já fui foca. Todo mundo então, já foi foca um dia. Foca no objetivo, foca na reportagem. Show. Du, vamos começar falando como que você escolheu o jornalismo, para a gente contextualizar a sua carreira antes de entrar no nosso assunto principal. Eu vou dizer, Renata, que eu escolhi jornalismo por um mero acaso. Uma estudante terminando o ensino médio, uma conversa com o professor de língua portuguesa, o professor Dino Zambenedetti, ele disse assim, por que você não vai fazer literatura? Você escreve tão bem, fala tão bem, né? Pode ser uma escritora famosa. Eu falei, professor, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Até eu ser uma escritora famosa, de best-seller, isso vai... Mas está começando aqui na Universidade Federal, na Universidade Estadual de Londrina, ele disse, o curso de comunicação social também pode ser uma alternativa. Falei, tá aí, uma alternativa. E fui nessa, prestei vestibular, já passei no primeiro vestibular para comunicação social e estou aqui hoje. Mas não sabia qual área que você queria. Você queria impresso, você queria realmente escrever para jornal, se era impresso, se era revista, se era TV, nada? Ainda não tinha esse discernimento, não, quando eu comecei a fazer o jornalismo. Inclusive, entrei numa turma que mais da metade já era de jornalista com experiência. Eram jornalistas que tinham ido fazer o curso por obrigação, por obrigatoriedade do diploma. Olha só. A partir do momento que começou a ser exigido o diploma de jornalista, eles já eram até jornalistas chamados provisionados, né, registrados pelos sindicatos de jornalistas, mas que não tinham feito ainda uma universidade, um curso de jornalismo. Tinham feito outros cursos universitários. E então foi a partir disso, né? Eu tinha uma turma muito experiente, acho que eu era do time dos mais verdinhos. Você era a foca da turma. Bem foca. E não tinha ideia ainda do que eu queria. Eu escrevia contos, poesias, participei de concursos de literatura, até com menção honrosa. Então tinha uma certa facilidade já para escrever. Mas não tinha ideia, até que veio a oportunidade de fazer estágio na Folha de Londrina. E eu e uma outra amiga nos candidatamos, e eu lembro que quando eu cheguei na redação da Folha de Londrina, com os meus escritos debaixo do braço, o então diretor Valmor Macarini, numa conversa com a gente, ele falou, olha, vocês vão ficar aí uma semana, vão ser atendidos pelo Leonardo Henrique dos Santos, que era o chefe de redação. Se der tudo certo, tudo bem, né? Se vocês desenvolverem bem, vão ficando. Se não, tchau. Tchau. E aí a gente ficou. Viu só a importância do estágio? É uma coisa que eu vi falando, né? Precisa, né? É uma oportunidade que o estudante tem de não só aprender, mas saber se ele vai se sentir à vontade naquele lugar. Isso se ele mesmo. vai se sentir à vontade desempenhando a função, que às vezes nem sabe o que faz, né, Du? Precisa do estágio para falar, nossa, é isso mesmo? Okay. E a primeira matéria que eu fiz para a Folha de Londrina, eu tive que voltar para refazer. Porque, não sei se dá tempo de contar, mas estavam fechando, na época, estavam fechando as funerárias, porque estava sendo criada a autarquia municipal. E eu fui de funerária em funerária conversando com os donos. Conversei, como é que vai ser? Vai fechar? Escrevi. E aí o Leonardo falou assim, mas o que esse pessoal vai fazer depois que fechar a funerária deles? Essa pergunta eu não tinha feito. Só deixei o pessoal chorar as pitangas. E eu tive que voltar e perguntar para as pessoas. Não tinha essa de ligar o telefone. Você pode dizer não. Fui de uma em uma. Volta lá. E aí escrevi minha reportagem direitinho, minha primeira reportagem. Então, que estava essa situação, estava sendo criada a autarquia, e os donos de funerárias, cada um ia seguir o seu rumo.
Aprendeu, né, Du? Aprendeu. Aprendi. Que sensacional. Mas e a TV, Du? Você sabe que eu fiz jornalismo também para escrever. Queria escrever para revista. E aí, a hora que eu me vi, uma câmera, ligou aquela luzinha, eu falei, gente, quando eu comecei a aprender a editar, eu falei, eu acho que eu quero TV, mas eu também não sabia. E TV? Quando que a TV entrou na sua vida? A TV. Eu ia para entrevistas coletivas e os colegas de TV falavam assim, quando é que você vem trabalhar com a gente? Eu não sei por quê, mas eu tinha feito teatro, tinha uma certa desenvoltura, mas eu era tímida para o meio. Eles falavam, quando é que você vem trabalhar com a gente? Eu falava, quando vocês me chamarem, brincando, assim, zoando. Até que um dia eu fui chamada para a TV. E quem me ligou foi o Wilson Serra, que depois foi diretor de jornalismo aqui também em Curitiba. E ele falou assim, olha, venha que a gente tem uma vaga de repórter aqui, quer tentar? Eu falei, eu vou. Também não sei por que ele me chamou, nem como, entendeu? Mas chamou. E eu fui. E não tinha experiência nenhuma. Nossa, eu tremi muito quando eu peguei o microfone pela primeira vez. E o repórter cinematográfico Fernando Carvalho, eu lembro bem, falou, não, se acalma, fica tranquila, né? Segura firme o microfone, olha para mim e vamos em frente. Então, quando você chega, que você tem esse apoio, se você não tem experiência nenhuma, é preciso ter esse acolhimento. Com certeza. Né? E aí começou a minha paixão pela televisão. Durante um bom tempo, eu levei os dois meios, televisão e jornal impresso, até que a TV começou a me solicitar mais. Uhum. Em 86, eu vim para Curitiba, cobri eleições e foi decisivo na minha vida. Falei, acho que agora eu tenho que me definir por um dos dois meios, e me definir justamente só para televisão. Tem um episódio do que você já contou ainda na faculdade, de um professor estava ali analisando o que cada aluno teria jeito para fazer, e ele chegou a falar para você nesse episódio que você não teria jeito para trabalhar em TV, porque a rotina é muito pesada, porque de certa forma você era um pouco mais sensível. Ele poderia ter razão de que a rotina realmente de TV é puxada. TV, de jornal, exatamente. Porque eu não sabia ainda para qual direção que eu ia tomar, estava terminando o curso de jornalismo e esse professor chamou aluno por aluno para a hora da verdade. Vamos para o confessionário. E aí eu fui. E ele falou, realmente, olha, Dulcineia, você é uma pessoa muito sensível, não sei se você se sairia bem num dia a dia de uma rotina de um jornal, porque é pesado, tem que ir para a delegacia, você tem que cobrir acidente de trânsito, às vezes ver uma pessoa morta ali no local. Então, é uma rotina muito pesada mesmo. Eu pensei comigo, mas a essa altura do campeonato ele vem me dizer agora isso. Que ele vai me dizer isso? Quase na hora de pegar o diploma. Por que faz isso comigo? Que crueldade, pensei. Mas aquilo não me desanimou, muito pelo contrário, eu acredito que até que tenha servido como um impulso mesmo para eu acreditar que podia render alguma coisa. Sim. E eu já estava começando em seguida, olha que coincidência, né? E em seguida veio essa proposta de trabalhar no jornal. Sim. Então as coisas foram se encaixando. Mas e depois já veio também o convite para trabalhar em TV. Mas eu perguntei isso porque eu acho que o fato dele ter levantado em você uma habilidade empática e sensível, eu acho que é isso que eu vi em você durante todo o tempo que a gente trabalhou junto, sabe? Então, eu acho que isso que ele já viu em você conseguiu despertar de uma forma que te transformasse nessa repórter que você é hoje, que tem essa sensibilidade de escutar e criar, de certa forma, um relacionamento com o entrevistado. Porque pensa, de inúmeras coberturas que você fez, há tragédias em tudo isso, há coberturas delicadas, em que é o repórter que está lá cutucando na ferida do entrevistado para ele contar. Então, existe a sensibilidade, deve existir, né, Du? Sim, com certeza. E talvez ele tenha percebido que, pelo fato de emocionalmente eu ser mais sensível, que eu sofreria e talvez não tivesse condições realmente de concretizar mesmo o trabalho, né? De ter uma entrega como jornalista, como repórter. Falei, não, mas acho que será? Né? Ela é tímida, ela não vai conseguir chegar nas pessoas, talvez. Não, ela escreve muito bem, mas a sensibilidade talvez não se encaixe numa rotina de jornal. E eu encontrei com ele anos depois, já trabalhando, inclusive
Em televisão, fui com a Silvia Popovic cobrir um lançamento de livro para o Jornal da Globo. Ela fazia parte de cultura. E quem era? Pela pauta, eu falei, eu acho que é. Que coincidência que coincidência. Eu falei, Silvia, acho que esse cara foi meu professor, né? Porque é muita coincidência, um jornalista. E era. E ele assinando, autografando os livros, e de repente ele ergueu assim a cabeça, falei, oi, professor, como vai? Tô Tudo aqui. bem? Oi. Ah, você por aqui? Falei, sim, eu sou repórter de televisão lá no Paraná, afiliada da Rede Globo em Londrina. Nossa, parabéns. Depois, ainda era tempo do Orkut, essa nova geração nem sabe o que era Orkut. Ele fez um dossiê, assim, uma página, tipo com meia-culpa. Um pedido de desculpas explícito, público. Público, é. Eu falei, olha, professor, não tem que se desculpar, né? Tá tudo certo, imagina. Sim, ele fez uma análise ali que para ele fazia sentido naquela época e estava te ajudando. E eu sempre vou nessa vibe de me colocar no lugar das pessoas. Como que é, Edu? Conta um pouco dessa... Porque às vezes eu escuto, assim, alguns estudantes me questionam, mas como que eu vou chegar e vou sair perguntando as coisas pro entrevistado? Eu acho que você, assim, na abordagem, você não pode ser agressivo na abordagem, você tem que tentar se aproximar da pessoa de uma maneira... Não é chegar com o microfone, o que você acha disso? Não. Oi, tudo bem? Como é que vai? Olha, a gente está lidando sobre determinado assunto hoje. Quer falar? A pessoa, não quero falar. Estou com pressa. Aí vem, é você. Agora é assim, né? Você por aqui, tira uma foto comigo. Falei, agora é chumbo trocado. Eu tiro a foto e você me dá uma entrevista. Eu brinco assim, eu falo, pô, às vezes, se a pessoa quiser também, eu não forço. Mas é bem isso, de se colocar no lugar da outra pessoa. Tanto na hora de abordar, você está lá no calçadão, fazendo um fala-povo, né, uma enquete, e você tem que saber como chegar nas pessoas. Eu sinto até que, às vezes, no olhar, assim, você já fisga. Tá aí a sensibilidade. Você vê quem pode render ou quem não pode render. Quem te dá uma risadinha. Quem dá um oi, que você vai se aproximando. Tem gente que lá longe já vê, a gente já vai desviando, entendeu? Sai da rota, não quer falar, claro. Sim. Eu deixo as pessoas muito à vontade. Eu digo até que às vezes a gente tem que ter uma certa psicologia, sem querer usurpar, claro, a função do psicólogo, de saber como lidar com as pessoas em determinadas situações. Porque você vai chegar num velório, por exemplo, né? Quando acontecer uma tragédia, você vai chegar num velório, também você não vai chegar de uma forma invasiva. Às vezes o repórter cinematográfico, que é o nosso parceiraço, porque sem ele a gente não faz nada, fica um pouquinho mais afastado. E vou eu, pessoa. Eu do Cineia. Não vai com o microfone levantado, né, Edu? Você do Cineia primeiro conversar com os familiares. Eu vou lá, vou ver se tem alguém, parente aqui, a mãe, o pai, uma irmã. Então, converso, eu faço uma abordagem com quem estiver ali mais perto. Eu precisava falar com alguém da família. A mãe não está em condições, o pai não está em condições, mas vem um irmão e fala. Né? Teve um caso de uma menina, foi um caso de feminicídio, aqui na região metropolitana, em que eu cheguei no velório, é uma situação muito constrangedora, né? Não é uma coisa agradável. E eu pedi para falar com a irmã. A irmã veio falar comigo, eu sentei com ela na calçada. Nós sentamos no meio-fio. Eu perguntei como é que ela era. E aí ela contou, ela era assim, assado, estava feliz da vida, tinha separado, não queria mais o relacionamento. E eu falei, olha, eu sei que é difícil tudo, mas você não quer gravar com a gente? Não estou em condições. Então você respeita. Eu falei assim, você pode, por favor, tem foto dela que você pode me mandar? Ela falou, não posso sim, eu vou ver e te mando. Me passei o meu celular para ela e antes de eu chegar de volta na redação, as fotos da menina já estavam comigo. Aí passei para o editor, tudo. E de vez em quando, essa irmã me liga para saber como é que está a situação. Porque o rapaz foi preso, né? Sim. E aí foi para a delegacia da mulher e eu fiquei atualizando para ela. E de vez em quando ela pergunta, como é que está o processo e tal? Eu falei, agora cabe a vocês irem acompanhando.
Ele foi tirado da delegacia, foi para o presídio. Sim. Então, agora é com a família. Mas olha só a responsabilidade do repórter, né? Você era a pessoa ali de mais confiança que a família tinha naquele momento para até atualizar judicialmente como que tá o caso. Então, assim, você não pode simplesmente, eu consegui o que eu queria a entrevista, agora o entrevistado vai me ligar, eu não vou mais responder. Não, a gente fica com uma série de contatos. E de vez em quando as pessoas me mandam. Olha, Dulcinea, está acontecendo tal coisa assim, assado. Eu sou aquela pessoa que você entrevistou. A gente está com um problema assim aqui no bairro, qualquer coisa parecida. Alguém que tem um projeto social bacana. Dulcinea, o ano passado vocês mostraram e tal. Esse ano a gente também está fazendo, por exemplo, arrecadação de material escolar. Então, mantém contato comigo, aí eu repasso para o pessoal da nossa produção. Eles vão atrás. Aí deu certo desse ano eu fazer novamente. Já fiz, acho que 2 anos seguidos com esse projeto. Pinguinho de Tinta, que chama um projeto social que eles arrecadam para fornecer realmente para as comunidades carentes. E o primeiro ano que eu fui acompanhar esse pessoal, um grupo de voluntários, foi aqui numa ocupação em Curitiba, e nós descobrimos um outro assunto, né, fazendo isso aí. Então, aqui está a casinha do projeto, tá, onde reúne a criançada para entregar o material escolar. E olhando assim, do lado, tinha um rapazinho cortando cabelo. Olha. E o Michael Hoffman, que estava comigo, foi perguntar, você é o barbeiro aqui do bairro e tal? Eu falei, não, essa maquininha aqui, eu emprestei, uma maquininha meio quebrada de cortar cabelo. Alguém me emprestou e dia de sábado, eu fico aqui. Eu ajudo meu pai durante a semana na construção civil. E dia de sábado eu fico aqui, corto cabelo de graça. Se alguém tiver R$1, R$2 que quiser me dar, tudo bem, senão não tem problema. E eu fui fazer uma reportagem. Eu voltei para fazer uma reportagem com esse menino. É Jean o nome dele. Resumo, ele ganhou o curso de barbeiro no Senac. Ele ganhou um monte de máquinas que funcionavam realmente, aventar, essa coisa toda. E eu falei assim, olha, quando terminar o curso, me chama que eu quero vir para a sua formatura. E o Senac deu até transporte para ele, porque era uma ocupação um pouco longe de Curitiba. E ele ganhou uma bolsa de estudos para fazer o curso. Ele terminou o curso, inclusive durante a pandemia, então não teve aquela formatura nem nada. Mas ele me avisou e mandou uma foto do certificado. Olha só. Jornalismo é sobre isso, né? Às vezes a gente se esquece, assim. Jornalismo é sobre isso. A gente ter os olhos para tudo, né? Ampliar mesmo o seu ângulo de visão por onde quer que você ande. Porque a gente tem que estar atento a isso, tem que dar atenção à pessoa. Às vezes está naquela correria, tem que voltar logo para a redação, ou tem que vencer aquele tempo, porque você já tem uma entrada ao vivo no jornal, mas nunca deve deixar de dar atenção para quem te procura, para quem te aborda. Tem gente que vem e pede emprego. Né? Tem de tudo, tem né? De tudo. A gente sabe que tem de tudo. Às vezes tem que ter um... Eu não tive muita experiência na rua, e eu até brinco que às vezes eu tava editando uma matéria e via aquele entrevistado lá, assistia toda a entrevista dele, cortava. Eu encontrava essa pessoa na rua, eu cumprimentava. Eu falava, de onde que eu conheço ele? Mas a pessoa não me conhece. Então, o estar em contato com pessoas, né? A equipe de reportagem, isso é maravilhoso. E esse menino, ele era fã da gente e tal, e queria conhecer o Parracho na época. E a gente levou ele na redação para conhecer o Parracho. Ele tirou fotografia, a gente apelidou ele Jean Menino Barbeiro. Você imagina quantas vidas você não ajudou. Eu falo ajudou porque jornalismo é feito a muitas mãos, mas pelo seu olhar e pelo seu tato na hora de entrar em contato com o entrevistado, quantas vidas você ajudou a transformar? E a gente faz isso de uma maneira muito, digamos, espontânea. Não que você vise, né? Mas quando você pode transformar a vida do cidadão a partir de... Porque eu digo que nós somos, assim, a voz, os olhos, os ouvidos, né, da comunidade. Nós somos um canal de comunicação entre a comunidade e o poder público. Então, essa é a nossa missão mesmo, de poder melhorar essa sociedade. A gente entra na faculdade com esse ideal de melhorar a sociedade. E quando a gente
tem condições de, através de uma reportagem, melhorar a vida de uma comunidade, seja lá um buraco de rua, um problema de falta d'água, né? Uma necessidade mesmo, é muito bom quando você vê o resultado, você voltar lá e ver o resultado daquilo, e mostrar que surtiu efeito, que alguém prestou atenção e que realmente você serviu como um canal, uma ponte de comunicação entre essa necessidade que havia da população e quem de fato pode atender. Essa é a missão do jornalismo, e às vezes, principalmente o estudante, fica muito receoso, porque eu tenho vergonha, eu quero ser repórter, mas eu tenho vergonha. Aí eu falo, a sua vergonha ela vai perdendo a força na medida em que você vai encarando a sua principal responsabilidade, que é isso, que é ser porta-voz, de servir a comunidade, de olhar lá e perguntar. E aquela... você tem que ser muito ativo nessa escuta, né? O que está acontecendo? O que realmente está acontecendo aqui? Você vai ver o que eles estão vendo lá, né? E você vai buscar respostas. E né? cobrar. E cobrar. Então, é isso mesmo, é prestar atenção no que está acontecendo, não ter medo, não ter vergonha, porque são desafios diários, não são desafios fáceis, é uma rotina bastante puxada, acelerada, contra o tempo, porque sabe que é tudo muito cronometrado. E você tem que garantir a entrega, porque tem um telejornal que vai para o ar. E tem gente que está lá na base esperando o resultado do produto do seu trabalho na rua. Sim. Então, tem toda uma estrutura que está funcionando em função realmente do teu trabalho na rua e você em função do que está lá dentro na redação, te esperando. Isso não muda conforme o tempo que você está na emissora, né, Du? Teve um material que eu publiquei que deu o maior bafafá, que era assim: o repórter pode escolher as suas pautas? Não. Não. Na verdade, não. Não. Ah, mas quero ver do Cinea Novaes. Não, gente, eu tava lá do Cinea Novaes. Gente, do Cinea Novaes não escolhe as suas pautas. Ela chega lá, ela pega e majestosamente ela faz. A gente sempre brinca com o buraco de rua, né? Uhum. A gente fala assim, o tipo de pauta buraco de rua. Que é aquela pauta que... Não sei nem como explicar o que é uma pauta buraco de rua. Eu sempre brinco o seguinte, diretamente da Noruega para os buracos de rua de Curitiba. Exatamente. É isso, gente. Você pode estar um dia na Noruega fazendo, por exemplo, um Globo Repórter internacional e no dia seguinte... né, buraco de rua. Buraco de rua. Vamos mostrar, né, que tem uma rua esburacada lá na SIC... né, e que não tem na Noruega. E que não tem na Noruega. Du, vamos falar... Não tem outros bairros chamados nobres de Curitiba, mas a rua está lá esburacada e a gente vai lá ouvir o clamor popular. E tratar com a mesma importância, né? Sim. Humildade, importância. Aquilo para aquele morador é um problema tão sério quanto, sei lá, outro problema nacional, internacional que existe. Eu posso sugerir, sim. Chegam muitas sugestões de pauta para mim. Eu sugiro, repasso. Nem sempre aquela pauta pode ser desenvolvida no horário em que eu trabalho. Então, outro colega vai fazer notícia boa é notícia no ar. Então, não dá para ter esse tipo de vaidade. Quantas vezes, né, eu abri mão de assuntos que eu queria muito fazer, mas que, de repente, não dava certo na escala. Sim. Aí outro colega foi fazer. E que outros assuntos você até ajudou a produzir, né, Du? E fala, não, eu quero fazer isso. Tem como? Sim, ajuda na produção e tá aí. A matéria é sua. A série de reportagens é sua. É gostoso isso, sabe? Porque a gente trabalha muito integrado. Então, sugiro lá para o produtor ou para a coordenação de reportagem. Dá para fazer? Não dá para fazer? Vamos combinar horário? Vamos ver se dá. E, no fim, dá tudo certo. Du, você representou o Paraná no mundo com várias edições do Globo Repórter que você fez. Sim. Jornalisticamente, você fala que você não é um ícone só do Paraná, Du. Você é um ícone do jornalismo. Renata. Não, tô exagerando. Como que foram essas experiências do Globo Repórter? Eu adoro viajar, gente. Adoro estar com o pezinho na estrada. Comendo poeira, entendeu? Passando perrengue. E a parceria que a Globo estabeleceu com as afiliadas é sensacional. Isso vem de muito tempo, acho que mais de 10 anos aí. E a gente tem a oportunidade de oferecer projetos próprios e, às vezes, nós somos convocados para um outro projeto que eles falam que são desenvolvidos esses projetos desenvolvidos em sistema de mutirão,
quando repórteres de várias praças participam de um mesmo tema, de um mesmo programa. Então, já participamos desses programas de mutirão e também já entramos com projetos próprios. Foi assim com a Noruega, com a Romênia, com o Havaí, com o Paraguai. Fomos conhecer um outro lado do nosso vizinho, fomos descobrir um lado maravilhoso, o lado cultural, econômico, os costumes do Paraguai, além Ponte da Amizade. E também, antes disso, até o Sandro fez Uruguai, alguns países vizinhos. E foi muito bom, né? Porque fui para a África. O meu primeiro internacional mesmo foi Moçambique. Chegar na Terra-mãe foi uma emoção enorme. E nós passamos 15 dias lá. E eu o tempo todo conversando com o Norberto Oda, que é o nosso editor, produtor e diretor, né, de programas, quando a gente faz para o Globo Repórter. Falei, não, já está faltando uma música tribal, aquela coisa de raiz. E não vinha. A gente foi em feira, tinha lá até a Sula Miranda, Roberto Carlos, tinha grupo de pagode do Brasil. Mas cadê a música de raiz? Cadê a música de raiz? Até que, praticamente no penúltimo dia de trabalho na cidade de Beira, a gente foi conhecer um projeto desenvolvido por missionários daqui do interior do Paraná. E aí o Gessé e a Jaqueline. E nós chegamos vamos para a igreja, mostramos um pouco da comunidade. Quando nós chegamos na igreja, que nós estávamos descarregando equipamento, veio vindo de lá de dentro da igreja aquela música forte, aquele coro, era um coro feminino. Aquilo foi me arrepiando da cabeça aos pés, né? Eu falei, acho que agora é. Encontramos. Nossa Senhora, e elas chegaram na porta assim, da igreja, vindo de lá de dentro, tal, para nos receber. Maravilhoso. Foi aquele momento mesmo, o ápice do encontro com a Terra-mãe. O encontro com as raízes. Depois eu até dancei com elas, que a acolhida delas é quando elas te inserem na roda. Muito sem jeito, completamente sem jeito, mas foi uma entrega. E foi muito legal. E o Globo Repórter tem dado para a gente esses privilégios de poder conhecer outras culturas, mergulhar fundo na cultura de um país, porque você não vai só para mostrar as belezas naturais, não é só aquela coisa de contemplação, não. É mostrar o lado econômico, se tem pobreza, se não tem, como é que esse povo vive, né? De onde vem o sustento, tudo isso. Estivemos também em Madagascar, que uma região que não se considera da África, mas é a maior ilha ali na área da África, né? E foi também muito legal, fomos mostrar os lêmures. E queria voltar lá para ver mais lêmures. Mas antes de ir para Madagascar, eu procurei me preparar, porque do francês eu sabia falar bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, comment ça va? E eu fui fazer um curso intensivo de francês, para pelo menos ter uma familiaridade com o idioma, saber perguntar em francês. A gente tinha a Ana Rita Mendonça, que foi a produtora do Rio, porque foi essa parceria, e ela, de certa forma, servia como produtora, ela que fez os contatos, ela servia também de tradutora. Mas mesmo assim, né? Foi bom porque eu entendia tudo que me falavam, talvez não respondesse não respondesse na mesma proporção, mas entendia e interagia. E são experiências únicas, lugares que talvez eu não tivesse condições de ir por conta própria ou num período de férias. Mas essa riqueza de vivência, de convivência, essas experiências, o Globo Repórter tem dado para a gente. E eu sou muito grata. Nossa, eu acho que profissionalmente você cresce muito. E você vai representando a RPC, né? É a imagem da RPC. Sim. É a parceria, é RPC e Globo. Então dá um orgulho danado quando o apresentador apresentador do Globo Repórter, na época o Sérgio Chapelin, depois o Sérgio Chapelin e a minha amiga irmã Glória Maria, e quando vem Sandra Nemberg, uma parceria
Rede Globo, RPC, isso nos enche de um É orgulho. O ápice, né? Não tem mais pra onde ir, não tem mais, você já conseguiu tudo. Eu fico muito feliz. Mas o legal do Globo Repórter, porque eu acho que é a chance de você não só sentir, mas é um programa que o repórter, ele compartilha muito da experiência, de sensações, do que ele tá sentindo. Sim. E isso no jornalismo diário, às vezes não dá tempo. Não dá, né, Edu? Tem ali 1 minuto e meio pra fazer a matéria. Às vezes não dá tempo. Mas eu sempre procuro botar muito, muito de mim no que eu faço, de entrega mesmo no dia a dia, de mergulhar nas questões, mesmo que sejam fatos no dia a dia. Eu acho que a gente tem que trazer isso para o telespectador. É como se pegasse na mão dele e falar, vamos junto. Sim. Teve mais alguma outra... Porque assim, é perrengue também, Globo Repórter. É perrengue viajar, né, Edu? Sim. Não é? Você vai para uns lugares inóspitos que... A gente trabalha muito. Não tem trabalhar 6 horas por dia, não. Você trabalha o dia inteiro. A gente trabalha muito, mas é um cansaço compensador. E, por exemplo, se tem sol, então a gente tem que aproveitar enquanto tem sol. Na Noruega, por exemplo, um dia era 00:30 e a gente estava na beira de um lago fazendo... Parecia o pôr do sol. 6 horas da tarde. Olhei no relógio, falei, gente, 00:30, a gente precisa dormir. E a gente estava fazendo imagem. Mas é o trabalho, é tão envolvente que você não se dá conta de que as horas vão passando. Enquanto está claro, você aproveita o tempo, vai filmando, é claro, para tomar um lanche ou para almoçar. E é isso, é muito envolvente. E aí você vai tocando, tem outro jeito. Ai, que maravilhoso. Du, tem eu não sei se é lenda, você vai me contar se é verdade. Na época que trabalhávamos juntas, escutei várias vezes. Momento fofoca. Não, brincadeira, não é momento fofoca, não. Lenda. Não, é que... E eu acho que cabe bem no nosso episódio de hoje, se for verdade. Que um dia, em uma manifestação, em algum contorno, região metropolitana de Curitiba ou por aqui, a polícia chegou para negociar com os manifestantes e eles falaram, não, a gente quer a Dulcineia Novaes aqui. Chegou a acontecer algo parecido com isso? Algo parecido. Não disseram exatamente o nome, mas foi assim, tinha um bloqueio no contorno norte, se não me engano. Pessoal de manifestação, de sem teto, aquela coisa toda e tal. Du, vai para lá. E a gente estava tentando chegar. Du, onde que você está? Falei, olha, a gente está tentando chegar, já estamos aqui na cidade industrial. Não, porque o pessoal da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, quer saber onde você está, que se precisar, eles vão te escoltar até lá. Vão te escoltar até o ponto do bloqueio, do protesto. Conseguimos chegar lá, não houve necessidade digamos, da escolta. Graças a Deus. Mas eles estavam desesperados, porque a BR toda parada. E nós chegamos lá, tinha pneu queimando, tava aquela coisa. Aquele cenário típico. E eu me preparando já para fazer um boletim, entrar ao vivo. De repente veio alguém e falou assim, pode tirar uma foto comigo? O manifestante. Você pode tirar uma foto comigo? Eu sou muito sua fã. Então, eu falei, puxa, agora não vai dar. Puxa vida, agora não vai dar. Depois a gente resolve isso. Por que vocês estão fazendo bloqueio? Que a gente está fazendo bloqueio porque a gente tem esse teto, ninguém ouve a gente, não sei o quê. Mas já vão acabar? Não, agora a gente vai acabar. Aí foram apagando os pneus, tirando os pneus do meio da BR, da rodovia. E resolveu. Então, eles falam assim, se quer acabar com o protesto, manda do Ciné. Manda do Cineca, do Ciné, vai. Tem greve. Aí o pessoal tá lá protestando, às vezes até contra a emissora. Aí chega do Ciné e fala assim, não, agora você vai tirar uma foto comigo. Acabou. Gente, fila aqui para tirar foto com a Dulcineia, acabou a manifestação, acabou o protesto. Sempre tem um corajoso que fala assim, tira uma foto comigo. Eu não vou acreditar que é você que tá aqui, vai tirar uma foto comigo. Eu tiro a foto. Onde eu vou, o pessoal pede para tirar foto. Às vezes estou dentro do mercado, vem alguém lá, eu sou teu fã, pode tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Tiro foto com Deus e todo mundo. Eu falei, qualquer dia eu vou aparecer no perfil de um traficante, nem estou sabendo. E nem vai saber. Não. Mas nesse caso é um sinal de que eles reconhecem que o jornalista está ali para fazer o trabalho dele, que não há lado, né? Ele está ali para ouvi-los, isso é importante. Eu vejo isso como um reconhecimento mesmo, e a visibilidade que o trabalho de telejornalismo nos dá, né? Do noticiário, de telejornal.
E respeito muito isso. Isso é que é legal, porque é a prova de que as pessoas estão prestando atenção naquilo que você faz. E eu só tenho a agradecer, né? Porque senão, um dia um colega perguntou assim, não sei como é que você aguenta tanto, ser tão assediada assim, todo mundo vem, quer tirar fotografia, ninguém te dá sossego. Eu falei, a gente tem que ficar preocupado com a indiferença. Só isso que eu disse para esse meu amigo. Com certeza. Du, dicas finais. Du, você também é professora. Eu acho que você está acostumada a compartilhar um pouco do seu conhecimento com alunos. Eu queria que você rapidamente... Link de 1 minuto e meio, Du. Link de 1 minuto. Que você, Du, desse algumas dicas para quem está começando agora a carreira, para quem está com medo, com receio, achando que TV é para pouquíssimos, que não vai conseguir ser repórter, que não vai conseguir trabalhar em TV. Consegue sim, porque, primeiro de tudo, não tem que ter medo. Se acha tímido, isso pode ser trabalhado tranquilamente, né? O autocontrole, a confiança, ler muito, se informar. E, além de tudo, não dá para faltar aquela pitada de humildade, porque você não chega já no pedestal. Acho que você tem que conhecer como funciona uma redação. Às vezes a pessoa tem um sonho de ser apresentador, é claro, mas é importante que ele pelo menos saiba como é feita uma reportagem, que ele vivencie isso, que ele saiba como é que é a vida na rua, vem para o mundo aqui fora. Se ele vai ser editor da mesma forma, tem que ter conhecimento, e ele pode galgar ao posto de âncora de um telejornal. Agora, a vivência que a reportagem de rua nos dá é inigualável, porque cada dia você está lidando com um assunto. E tem que ter jogo de cintura para lidar com aquele assunto, tem que ter conhecimento. Você recebe uma pauta, mas você tem que buscar além do que a pauta te propõe. Você vai chegar para entrevistar uma pessoa e você vai checar com ela determinados dados. E se não entendeu, tem que admitir que não entendeu. Não assina recibo, não. Pede de novo, pode explicar novamente? E se é um assunto científico, então, que vai mexer com a saúde da população, coisa parecida, pergunte quantas vezes for necessário. Como é que você vai explicar para o telespectador se nem você entendeu, se você está com dúvida? Tem que trocar em miúdos, literalmente. Se é uma reportagem produzida, que vai demorar um pouco para ir ao ar, e na hora de desenvolver o texto ali, você tem alguma dúvida, ligue para o entrevistado. Ele vai estar à sua disposição. E você pode pedir também. Fala, se eu tiver alguma dúvida, posso te ligar? Porque você está com o contato dele ou do assessor dele, então deixe tudo bem claro, bem objetivo, bem definido, bem esclarecido, porque também você vai ter um editor lá na base que vai ser tão inquiridor quanto quem está em casa. Vai perguntar de tudo. Você vai ter que responder muita coisa para o editor também, porque o editor é o seu algoz, eu costumo dizer. Mas eu digo que ele tem o poder de vida e morte sobre aquilo que você produz na rua. E é tão bom quando o editor abraça aquele material que você produziu, porque é um trabalho de parceria mesmo. Sim. Então, a coisa tem que estar bem conectada, né? O teu trabalho do repórter cinematográfico na rua, depois com a edição, do editor com quem vai finalizar aquele material, dar um ganho a mais, fazer uma graça, incluir uma trilha sonora, né? E Sim. depois aí se entrega para o âncora, que vai levar. E depois é só alegria quando vê o VT no ar, né? É tão bom, né? Às vezes é um assunto tão simples, mas que foi tratado de uma maneira tão carinhosa, que chegou na mão do editor e o editor, sabe, entendeu aquilo que você fez na rua e toca adiante e dá o produto prontinho, bem acabado. Muito bom. Sim. Du, obrigada. Sabe que eu fico muito feliz de ter participado um pouco da sua história, também. Tendo a honra de editar alguns VTs. Você sabe que eu editei um VT seu, que eu ainda guardei uma lembrança. A gente fez um VT
que o Gil Bermudes era o Cinegra e era alguma coisa sobre telefonia. E o Gil me deu um telefoninho laranjado. Eu ainda guardo da nossa matéria. Foi uma super matéria, super longa sobre a história. Acho que foi sobre a história mesmo da telefonia. Da telefonia. Que a gente entrevistou as pessoas. Foi muito legal. E o Gil Gil Bermudes é um repórter cinematográfico super criativo. E, além disso, só um recorte. Você falou que a gente passa alguns perrengues quando viaja, né, para fora, principalmente. A gente passou, assim, alguns perrengues, né? Eu subi as dunas lá de Moçambique, 40 metros, morro acima, subi os 4.444 degraus da ilha de Flor-Lis, na Noruega, andar na trilha do vulcão, lá no Havaí, né? Com a sola do tênis derretendo, queimando. Mas são, digamos, experiências inesquecíveis que a gente guarda para a vida toda, e eu sou muito, muito grata mesmo pelo fato da profissão ter me dado isso até o momento. E que venha mais Globos Repórteres por aí, Du. É o que se espera. Du, obrigada Obrigada, eu que agradeço, viu? Ó, valeu. Beijo aí, pessoal. Gente, aqui é só dica boa para você aproveitar, tirar o medo, tirar essa desconfiança, esse receio e botar a mão na massa para construir um bom portfólio, ter segurança para participar daquela entrevista de emprego que vai te colocar nessa tão sonhada vaga em uma emissora de TV. Então, continue seguindo meus canais no Instagram, @RenataNDR, no YouTube, @Renata.focanatv. Toda semana a gente tem entrevistas maravilhosas como essa para você aproveitar essas dicas. Valeu, gente!